quero passar esse último louvor e já entrar com uma palavra de reflexão para a sua vida, tá, meu irmão? Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus ele tem uma palavra de vitória para a sua vida. E basta você somente crer, basta você somente acreditar, aleluia, nele. Ó, eu vou passar esse louvor, tá? E nós já vamos entrar com uma reflexão de uma palavra de vitória para a sua vida. Se você já quiser deixar aí a sua Bíblia aberta, vai estar lá no livro do apóstolo João, aleluia, 4, versículo 1, aleluia. O apóstolo João, aleluia. Vamos aqui, peraí, só um minuto. Livro do apóstolo João, aleluia, versículo 5 primeiro, aleluia, 5, capítulo 5, versículo 1, tá bom? Vamos de último louvor e vamos para a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente e escuta esse louvor aí com alegria em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero convidar o Espírito Santo a permanecer conosco e não sair daqui. Oh, glória. Vem cá, meus irmãos. É uma família abençoada, não é? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te
Glória a Deus, meus irmãos, aleluia, louvor, aleluia, Anderson Freire com seus irmãos, louvor, aleluia, te adoro, em nome de Jesus. Vamos aí, aleluia, iniciar com, aleluia, uma oração e já vamos para a meditação da palavra de Deus, né? Aleluia, glórias a Deus, quero trazer aqui uma palavra de vitória para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e dizer que o mesmo Deus que curou no passado é o mesmo Deus que cura no presente. E é o mesmo Deus que no futuro também, aleluia, vai curar, aleluia. Quem sabe, aleluia, você pode ter pensado que o Deus do passado barrou ali, aleluia, ali naquele lugar. Mas, aleluia, eu quero te apresentar o Deus que fez milagre, aleluia, e ainda continua fazendo para a honra e a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar, grandioso e eterno Deus, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Senhor dos exércitos, estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, sabendo, ó Pai querido, que o Senhor é Deus de tudo, de todos e para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entra, Senhor amado, com providência no lar, na casa, Senhor amado, aleluia, daqueles ouvintes, dos ouvintes que vai estar, aleluia, ouvindo esta mensagem de vitória, aleluia, mensagem, Senhor amado, aleluia, encorajadora, Senhor amado, aleluia, que vai transformar vidas nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Tarde, ó Pai querido, que o Senhor nos deu, uma tarde abençoada na Tua presença, e que cada um venha ouvir e venha guardar a Tua palavra na tábua do Teu coração, em nome de Jesus. Palavra abençoada que vai se encontrar no livro do Evangelho de João, aleluia, 5, João capítulo 5 e versículo 1, que vai falar sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda, aleluia. E olha só, meu irmão, e olha só, minha irmã, a palavra do Senhor, ela vai deixar bem clara para mim, para a minha e para a sua vida, aleluia. O paralítico, aleluia, de Betesda. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, que está participando, aleluia, desta programação, né? Vai dizer a palavra do Senhor no versículo 1, aleluia, sobre uma festa que estava havendo ali em Jerusalém, né? Mas enquanto muitos se alegravam naquela festa, existia um povo, aleluia, que se alegrava na festa. Mas também existia um povo que todas as vezes que aquelas águas se moviam, tinha também, aleluia, pessoas para estar ali levando aqueles paralíticos, aqueles doentes, para, aleluia, ser lançado ali, para ser colocado ali naquele poço, e aí a presença vinha, aleluia, e fazia com que aquelas pessoas fossem curadas, né? Mas, aleluia, isso era, aleluia, um rito, né, daquele tempo, aonde aquelas pessoas tinha por propósito de estar ali naquele lugar, naquele ambiente, esperando, aleluia, o mover das águas. Já quero deixar para você, meu irmão, já quero trazer para você uma palavra de vitória, aleluia, onde você, aleluia, você já necessitou de pessoas, você já precisou de pessoas, mas tem cura, tem milagre, meus irmãos, aleluia, que não depende de A e não depende de B, mas sim depende de você, meu irmão, aleluia. Nós vamos ver, aleluia, esta palavra que traz, aleluia, João, né, 5 primeiro e em diante, né? Nós vamos ver que aquele paralítico, ele estava ali naquele lugar, naquele ambiente, mas o que ele necessitava, na verdade, era de pessoas para estar lançando ele ali no tanque, para que ele venhasse ser curado, aleluia. Mas nós vamos ver que Jesus, ele entra no estabelecimento, Jesus, ele entra, aleluia, na cena, e quando Jesus, ele entra na cena, nós vamos entender que não há, aleluia, necessidade de A e de B, para que você venha ser curado, mas sim da sua fé, porque Jesus, ele vai perguntar
perguntar para aquele paralítico: o que você quer? Aleluia. Qual é o seu desejo? Aleluia. E você vai entender, meu irmão, aleluia, que o próprio Jesus que perguntou para aquele paralítico qual era o desejo dele, o que ele queria, ele está perguntando nesta tarde para você. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero te dizer para você, você tem que estar preparado, aleluia, para dizer a palavra certa. Aleluia. Você tem que estar preparado para dar a resposta para Jesus. E a resposta para Jesus nesta tarde é: quero ser limpo, quero ser curado, quero ser transformado, quero ser, aleluia, algo de valor, aleluia. Eu quero ser limpo e transformado na presença de Deus. Olha que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1, aleluia. Depois disso havia uma festa entre os judeus, ou seja, tinha pessoas sendo, aleluia, tinha pessoas que estavam ao contrário daquelas outras pessoas que estavam para pegar, para ter, aleluia, um sentido na sua vida. Porque, meus irmãos, você paralítico, você coxo, você com um defeito, você com do jeito que essas pessoas estavam, elas não estavam felizes, mas tinha as pessoas naquele ambiente que estava, aleluia, festejando, aleluia. Enquanto muitas pessoas se alegram, aleluia, tem pessoas que estão tristes, precisando de uma palavra de vitória, de um milagre na sua casa, de um milagre no seu lar. Ali era, aleluia, o paralítico naquele ambiente. Mas e agora? Eu quero perguntar para você, meu irmão, e na sua casa, e aí no seu lar, e aí com a sua família, o que você precisa? Aleluia. E que Jesus vai perguntar para você: meu filho, somente peça, aleluia, mas não pede, aleluia, sem a crença, não peça sem a fé, porque sem fé e sem crença é impossível agradar a Deus. Ei, não pensa, aleluia, que o que você pedir para Deus, o Deus não tem para te oferecer. Ei, Ele é o dono de tudo, Ele é, aleluia, excelente para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. E aquele, aleluia, aonde vai dizer aqui no versículo 1, Jesus subiu a Jerusalém, aleluia, e ali estava tendo aquela festa, mas também estava tendo também, aleluia, o dia em que aquelas águas iriam, aleluia, ser movida, aonde, aleluia, não tinha somente o coxo, mas tinha várias pessoas ali precisando de um milagre. E ali naquele tanque de Betesda, aleluia, eles iam ali para alcançar o milagre, para alcançar o mover de Deus, aleluia, porque era Deus que fazia o milagre ali naquele lugar, aleluia. Mas chegou a hora, aleluia, de Jesus, ele entrar em cena. Quando ele entrou em cena, ele não queria mais que as águas, aleluia, fosse canal, aleluia, entre a bênção e ele, mas sim ele queria ele ser, aleluia, o causador do milagre. Ei, calma, muitas pessoas estão dizendo: olha, ali fulano de tal ele cura, ali fulano de tal ele faz isso, faz aquilo. E quando você chega lá no ambiente, você não vê cura, não vê milagre, não vê nada. Mas quando você entra na presença de Deus e você, como necessitado, você pede para Deus um milagre, o Senhor, aleluia, ele transforma a sua vida, ele faz, aleluia, um milagre na sua vida. Quem sabe você não andava, você passa a andar. Quem sabe você não enxergava, você passa a enxergar. Quem sabe você, aleluia, não gerava filho e você passa a gerar, porque tudo isso é milagre, aleluia. Tudo isso é, aleluia, obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obra de Deus na minha e na sua vida. E olha só o versículo 2 que vai dizer: ora, em Jerusalém há, aleluia, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alperces, aleluia, ou seja, nas portas das ovelhas, aleluia, dali de Jerusalém, aonde estava havendo também, aleluia, uma festa,
dos judeus, né, existia esse tanque, aleluia, a qual era instituído para, aleluia, as pessoas que estavam precisando de milagre. Ali era lugar, irmãos, improvável. Ali não tinha pessoas contentes, alegres e sorridentes. Lá só tinha pessoas tristes, pessoas que estavam ali como se fosse você ir para uma festa ou você ir para um hospital. Lá no hospital tem pessoas alegres, as pessoas estão dentro de um hospital por quê? Porque elas estão ali porque ela quer? Não, meu irmão, elas estão ali porque ela primeiro foi levada até lá, aleluia. Ou seja, o que levou a pessoa a ir para um hospital? A doença. O que levou a pessoa a ir para um hospital? Os problemas, né? Aleluia. Quem sabe, não sei qual é o seu problema que você está tendo, qual é o que você precisa, qual é o local que você está indo. Você está indo para um lugar de festa ou você está indo para um lugar, aleluia, onde você, aleluia, precisa de algo, né? Aleluia, glórias a Deus. E aquele, aleluia, tanque era instituído para as pessoas que precisavam, aleluia, de milagre, né? Aleluia, glórias a Deus. Aonde eu quero, como eu disse, é um lugar aonde as pessoas instituíam para que isso para ser curado. E aí Jesus agora, ele tinha a opção entre ficar, aleluia, em Jerusalém, ali na festa dos judeus, ou ir também ali naquele tanque. E nós vamos entender, meus irmãos, aleluia, que no versículo 3, aleluia, a palavra de Deus, ela vai dizer que lá havia uma grande multidão, aleluia, né, neste tanque. Ou seja, não tinha pessoas, aleluia, glórias a Deus, a palavra de Deus, ela vai dizer que tinha pessoas específicas naquele lugar. E quais são as pessoas específicas? Aleluia. Cegos, enfermos, aleluia, manco, né? Ressecados, esperando o mover das águas. Vai dizer assim no versículo, aleluia, 3. E nesse jazia, ou seja, já estavam ali, aleluia, uma grande multidão, enfermos, aleluia, cegos, mancos e ressecados e esperando o mover da água. Ou seja, meus irmãos, é lugar improvável, aonde eu e você não queremos estar, mas infelizmente a nossa carne, nosso corpo, ele é feito de matérias humanas. Então, meus irmãos, quando você se encontrar nessa situação, enfermo, quando você se encontrar, aleluia, sem perspectiva de vida nenhuma, sabe o que você tem que fazer? Aleluia, ter um encontro com o verdadeiro, aleluia, com o verdadeiro médico dos médicos, aquele que é excelente para fazer o quê? Aleluia, curar, aleluia, aquele que é excelente em fazer o quê? Em fazer, aleluia, o trabalho com perfeição na sua vida. Porque outrora eu e você também era manco, nós era cego. Mas eu nunca fui cego, nunca fui manco, nunca fui coxo. Ei, quem sabe, meu irmão, aleluia, nós estamos falando espiritualmente. Eu era cego, aleluia, eu não via o mover de Deus, eu não via as coisas de Deus, eu não via o trabalhar de Deus, mas Deus tirou a cegueira do meu olhar, aleluia. Eu era enfermo, eu era rancoroso, eu não era uma pessoa que tinha empatia com as pessoas, né? Eu só olhava para o meu ego, eu só olhava para as minhas coisas, não olhava para o irmão da direita e nem para o irmão da esquerda. Eu era, aleluia, ressecado, eu era uma pessoa que não tinha anseio pelas outras pessoas, eu não tinha, aleluia, carinho, né? Então, todas essas doenças, trazendo para o lado espiritual, eu e você, outrora nós éramos assim, aleluia, e nós não tinha, aleluia, a graça do Senhor, mas o Senhor nos alcançou, Ele trouxe, aleluia, a graça para mim e para você, para que nós venhamos fazer o quê? Glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus e apresentar também para as pessoas o mesmo médico que fez a cura na minha vida, é o médico que vai fazer a cura na sua, na tua família, nos teus, aleluia, e na tua casa, meu irmão, aleluia. Quantas casas estão aí machucadas, doente, aleluia. Quem sabe, meu irmão, parentes não falam um com
com o outro, né? O pai não fala com o filho não fala com o pai. Isso é uma doença, aleluia, espiritual, a qual, aleluia, só quem pode curar essa doença é o meu e o teu Deus, aleluia, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Espírito Santo do Senhor, aleluia, que ele tem que entrar com providência, ele tem que entrar com a escova, ele tem que entrar com, aleluia, os produtos de limpeza, aleluia, e fazer morada no teu coração, no meu coração, e limpar, aleluia. Isso nós estamos falando de doença espiritual, aleluia. Mas quem sabe tem pessoas que estão ouvindo, aleluia, essa mensagem, que tem doença carnal também. Ela não anda, ela não fala, ela não ouve, ela não tem, aleluia, ela não é sã, aleluia, mas saudável. Mas o Senhor que eu estou falando aqui, o mesmo que curou, aleluia, aquele paralítico naquele tanque, é o mesmo Deus que está, aleluia, falando para você nesta tarde, que Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar no seu lar, Ele quer entrar na sua família, Ele quer entrar, aleluia, no teu ambiente, aleluia, para fazer o quê? O milagre, aleluia, Ele é excelente em fazer, aleluia, o milagre na minha vida. E o versículo 4 vai dizer assim: porquanto um anjo descia do céu, portanto, aleluia, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Esse versículo, meu irmão, aleluia, ele vai trazer para nós um entendimento muito abrangente, né? Olha só que interessante, a Bíblia vai dizer que o primeiro que se lançava, ou seja, que entrava no tanque, ele que seria, aleluia, curado. Então vamos entender, meus irmãos, que tem um tanque e tem mais de 10 ou 20 ou 30, não sei quantas pessoas, vamos colocar tem umas 20 pessoas. Aí você, como uma pessoa que não anda, né? Você não anda, você não tem como ser colocado, você não tem como ir até, aleluia, o tanque. Então tem pessoas com problemas que diferente do seu. Ali chegava pessoas que não andavam, pessoas que não falavam, pessoas que não enxergavam, né? Por quê? Porque o anjo, ele descia do céu para agitar as águas, aleluia. Mas nós vamos poder ver que era limitado ali a cura. A cura era para o primeiro que chegasse, ou seja, em uma maratona, o primeiro que chega é o vencedor, né? Aleluia. E o que nós podemos tirar desse versículo? Então, o coxo, se ele não tivesse uma pessoa, ou seja, um ajudador para estar ali com ele, para levar ele até o tanque, ele iria morrer ali e não iria ser curado. E Jesus, aleluia, ele vai entrar em cena no versículo que nós vamos ler, como coadjuvante, e vai, aleluia, fazer a pergunta para ele. Porque às vezes, meus irmãos, você está do lado, você tem a ferramenta certa, você é ligado com Cristo para fazer o seu pedido, e você às vezes necessita do teu irmão da direita. Às vezes você quer um milagre, e aí você tem boca para falar, você tem pé para andar, você tem o pensamento para pensar, você tem o Senhor Jesus para pedir, aleluia, e você fala: não, irmãos, eu estou precisando de uma bênção, você ora para mim por essa bênção. Irmão, não pensa desse jeito, irmão. Você tem, aleluia, a ligação direta com Cristo. O que você pedir, a Bíblia fala: o que pedirdes com fé, crendo, recebereis, aleluia. E quando você pede, aleluia, não é porque o irmão da direita ou o irmão da esquerda, porque eles são fervorosos em oração, é eloquente na oração, que ele tem mais, aleluia, intimidade com Deus. Não, irmãos, não vamos pensar desse jeito. A sua intimidade com Deus é sua, a minha intimidade com Deus é minha. Eu sei o que, aleluia, eu preciso. Você sabe o que você precisa, e o que você precisa, se você pedir para Deus, o Senhor, aleluia, Ele pode, Ele tem, aleluia, convicção que você vai ser curado. Basta você ter fé, aleluia. O que Deus, Ele não
opera é onde não tem fé, aleluia. Porque a própria palavra de Deus, como eu disse anteriormente, é impossível agradar a Deus sem fé, aleluia. Mas se você pedir com fé, meu irmão, aleluia, o coxo anda, o cego enxerga, o mudo fala, e tudo, aleluia, é caracterizado, tudo é, aleluia, feito para a obra do nosso Deus. E olha, vai dizer assim a palavra do Senhor, portanto, aleluia, no versículo 5, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha só, meus irmãos, o que nós temos que entender, aleluia, e pegar, aleluia, para nós, aleluia, a nossa crença e a nossa fé. Por que muitos padecem, aleluia, por não conhecer, aleluia, a Deus? É por não conhecer a palavra de Deus. Entendas que o que aquele homem conhecia, aleluia, até o momento do encontro dele com Deus, com Jesus, e ali, o que ele conhecia era somente o agitar das águas. Aí você imagina, 38 anos, dentro daquele, aleluia, ambiente, esperando o mover das águas, vendo pessoas se alegrando, porque é assim, meus irmãos, tem pessoas egoístas, tem pessoas que quando ele recebe a bênção, o que ele faz é, ele está com você ali, quando está necessitado, conversa, é seu amigo, conta até os seus problemas para você. Mas quando ele recebe a bênção, o que ele faz? Ele casca fora. E eu quero dizer para você, no entendimento desse versículo, que esse paralítico, com certeza, meu irmão, ele conhecia muitas pessoas ali. Pessoas do mesmo padrão dele, de necessidade. E é isso que eu quero dizer. Quando você receber bênção, meus irmãos, procura ajudar, procura ser, aleluia, grato a Deus. Quando você é grato a Deus? Quando você, aleluia, compartilha com a sua bênção. Você recebeu a vitória? Compartilha com seu irmão. Aleluia, porque eu creio, meus irmãos, que teve pessoas lá que, ou seja, qual era o problema de uns? Era a cegueira. Qual o problema de outros? Era coxo. Qual o problema de outros? Era falar, né? Era ser mudo. Então, você recebeu o seu milagre, a pessoa poderia muito bem pegar ele e levar até o poço para ele também receber. Mas, aleluia, era necessário que Jesus aparecesse na cena. Para quê? Para ensinar que eu e você, aleluia, temos o poder de pedir também, aleluia, e ser atendido para a honra e glória do nome dele. E olha só no versículo 6, e Jesus vendo esse deitado, aleluia, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? Agora, meus irmãos, agora vamos entrar, aleluia, vamos colocar Jesus em cena, aleluia, deste acontecimento. E vamos entender, meus irmãos, quando Jesus entra em cena, aleluia, o milagre acontece. E não é dependente de água não, irmãos, aleluia. Aqui, o Jesus já se apresentando como o homem do milagre, aleluia. O homem que vai solucionar o problema. Porque a pergunta de Jesus não foi, você quer que eu te leve até o tanque? Aleluia. Porque a resposta do paralítico vai ser justamente, olha, eu estou aqui há muito tempo e já agitou a água e outra pessoa já foi no meu lugar. Mas a pergunta de Jesus, às vezes, meus irmãos, Jesus ele está te perguntando algo e você está, aleluia, totalmente desapercebido com a pergunta dele. Aleluia. Ele está dizendo, você quer que eu solucione o seu problema? E você fala, mas Senhor, eu já passei por muitos problemas, ninguém pode solucionar. Quando você fala ninguém, aleluia, você está colocando, aleluia, o poder de Deus aleluia, em evidência. Você está colocando o poder de Deus como nada. Aleluia. Ei, eu não posso solucionar o seu problema. Você não pode solucionar o seu problema. O irmão da direita e o irmão da esquerda também não pode solucionar o seu problema. Mas esse mesmo que perguntou para o paralítico, ei, queres ficação? Aleluia. Esse está perguntando para você, ei, quer que eu solucione o seu problema? Quer que eu, aleluia,
resolvo para você os seus problemas, porque você passou a me servir, o seu problema passou a ser meu. Aleluia. Ei, eu falei que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu zelo pela minha palavra, aleluia. E é muito lindo esse encontro desse paralítico juntamente com, aleluia, Jesus Cristo, porque Jesus vai se compadecer, aleluia, da necessidade, aleluia, do paralítico. Ele poderia muito bem ir aos outros, aleluia, porque a própria palavra de Deus vai dizer que não só havia o paralítico ali, mas havia bastantes enfermos, aleluia. Mas você sabe por que ele foi no paralítico? Eu posso conjecturar aqui, aleluia, porque o paralítico ele já estava há muito tempo ali naquele lugar. Ele sabia que ele não iria conseguir senão por ajuda de pessoas. E eu tenho a plena convicção que se Jesus, olhando para ele e se compadeceu dele, pelo tempo dele que ele estava ali, com certeza era porque muitas pessoas olhavam para ele e não ajudavam, aleluia, como muitas pessoas fazem hoje, meus irmãos. Muitas pessoas veem você com problema, mas não te ajuda. Não, é melhor te criticar do que te ajudar, é melhor te criticar do que te estender a mão, aleluia, e dizer, olha, o Senhor é contigo, o Senhor vai resolver os seus o meu e o nosso problema, aleluia. Então Jesus, ele vai aqui no versículo 6, ele vai dizer, olha, queres ficação? A pergunta de Jesus, e é uma pergunta interrogativa, meu irmão, aleluia, não era uma pergunta retórica, aleluia, que não exigia de uma resposta. E olha só, que o enfermo vai responder para Jesus, e o enfermo respondeu-lhe o Senhor, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas quanto eu vou descer, outro antes de mim. Aleluia. Mas quando eu vou descer, desce outro antes de mim. Então, meus irmãos, a pergunta de Jesus foi se tinha algum homem ou se tinha alguém para que ele levasse ele para o tanque? Não. Aleluia. O entendimento, meu irmão, aqui é o conhecimento que eu posso entender aqui. Ele não conhecia Jesus, aleluia, como o homem dos milagres, o homem que já fez, aleluia, que fez o primeiro milagre transformando a água em vinho, aleluia. Aquele que, aleluia, que a mulher do fluxo de sangue, que já fazia também muito tempo, aleluia, glórias a Deus, era com aquele fluxo de sangue, gastado as suas finanças, feito, aleluia, o possível para ser curada e não foi. E ela foi, aleluia, até Jesus, tocou na orla do seu vestido e foi curada pela fé daquela mulher. Então, esse homem, aleluia, ele não tinha o conhecimento de quem ele estava falando, como aquela mulher também, aleluia, ali no poço de Jacó, a mulher samaritana, quando Jesus ele pede água, aleluia, e ela fala que não tinha, aleluia, mas aí Jesus fala, olha, se você beber da água que eu te dou, aleluia, glórias a Deus, você nunca mais terá sede. Então, irmãos, qual é o Deus que você está servindo? É o Deus que antes desse paralítico conhecer, ele vai se justificar para Jesus, que não tinha ninguém para levá-lo, aleluia, ou você vai, aleluia, acreditar num Jesus que vai dizer, olha, você vai pegar agora a sua cama e vai andar, aleluia. Ou seja, você é cego, você vai agora abrir os seus olhos e você vai enxergar. Você é mudo, você vai agora abrir a sua boca e vai falar. É o Deus que nós servimos, meus irmãos. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem mudou foi eu, quem mudou foi você. Aleluia, quem mudou fomos nós. Nós, aleluia, temos a tendência de uma hora nós somos um, outra hora nós somos outros. Mas o Deus, ele é o mesmo, aleluia, é o mesmo que faz milagre, é o mesmo que quando fala, aleluia, tudo acontece para a honra e a glória do nome dele. E olha só, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. É esse Deus que você serve? Oh, aleluia, é um Deus, aleluia, que não fala, é o Deus que não ouve, é o Deus que não reage, ou é... Então, meu irmão,
vamos adorar, vamos servir a Deus. E quando ele fala isso para, aleluia, aquele homem, aí o versículo 9 vai deixar bem claro a ação, aleluia, deste homem. Logo, aleluia, ele conheceu o poder de Deus, aleluia. Logo, ele conheceu o poder daquele que, aleluia, o mandou levantar e andar, aleluia. Tomar, aleluia, o seu leito, ou seja, aquilo que era para ele um lugar de descanso até o mover das águas. Jesus, ele vai dizer, olha, pega, aleluia, levanta, aleluia. Ele não podia levantar, aleluia. Seria até uma coisa que você vai dizer, como que eu vou levantar, Senhor, se eu sou coxo, se eu sou, aleluia, se eu sou paralítico? Ou seja, o Senhor, ele está dizendo, toma a tua cama e vá, aleluia. Toma o teu leito e anda. Ou seja, se você tem problema, meu irmão, aleluia, e o Senhor falou, deixa, aleluia, deixa que eu vou solucionar. Então coloca os teus problemas na mão dele, confia nele, e ele tudo vai fazer na sua vida, aleluia. E quando ele vai dizer isso para o homem, logo a palavra de Deus vai dizer no versículo 9, logo aquele homem ficou são, ou seja, pela palavra. A palavra do Senhor, ela tem poder, meu irmão, aleluia. Jesus, ele não estava ali brincando, aleluia, de ser Jesus, não. É como nos dias de hoje, muitas pessoas brincam de ser crente. Mas, aleluia, esse poder que, aleluia, que ele operou, esse milagre que ele operou ali naquele lugar, você acha que ele não opera nos dias de hoje? Quem sou eu, quem é você, quem somos nós para limitar o agir de Deus na minha vida, ou limitar o agir de Deus na sua vida? Ele operou no passado, ele opera no presente, mas, aleluia, ele não vai operar do mesmo jeito que ele operou ali com aquele homem. Ele vai operar através da minha e da sua vida, meu irmão, aleluia. Mas você sabe como que ele vai fazer isso? Através da minha, aleluia, do meu agir, do meu, aleluia, da minha crença, da minha fé. Ou seja, ele tem, aleluia, poder para agir na minha vida e fazer com que eu e você faça esses mesmos milagres, aleluia. Hoje, meus irmãos, milagre dentro da igreja está sendo escasso, aleluia. Muitas pessoas não estão preocupadas com milagre, com palavra, ou isso, aquilo. Muitas pessoas estão atrás de benefícios, mas, aleluia, mas o Deus que operou naquele lugar é o mesmo que opera hoje, e é o mesmo que vai usar e usa o homem, a mulher, que serve a ele com alegria e com, aleluia, rigor, para a honra e glória do Senhor Jesus, que não negocia a sua fé, que não negocia, aleluia, o seu caráter, aleluia, aquele que prevalece, que permanece, aleluia, fiel a Deus, aleluia, pode e deve fazer mais ainda do que esses milagres, aleluia, porque é a própria palavra de Deus que vai dizer, aleluia, que ele deu poder e autoridade para mim e para você pisar em escorpiões, aleluia, em pregar, aleluia, em curar, em libertar, em fazer, aleluia, como que demônio seja expulso da vida de pessoas, para que fazer com que doença venha a ser extirpada da vida das pessoas, tá bom? Aleluia. E a Bíblia vai dizer assim, aleluia, no versículo 9, e logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava aquele dia, era sábado. Olha só, Deus, aleluia, Jesus, ele não ligou para o dia, aleluia. Os judeus, ele tinha muito aqueles negócios, aleluia, de que sábado não podia trabalhar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, mas com muitas hipocrisia, meus irmãos, aleluia. O próprio Jesus vai deixar uma pergunta para eles, olha, se uma ovelha, ou seja, se um bem seu cair dentro de um buraco, sendo sábado, você não vai, aleluia, tirar aquele animal de dentro do buraco, porque por ser sábado? Então, aleluia, Jesus, ele curava no sábado, no domingo, na segunda, na terça, não tinha dia, aleluia, não era que nem hoje, muitas pessoas falam culto de milagre. Ei, todos os cultos é de milagre, meu irmão, aleluia, culto da palavra, ei,
todos os cultos tem que ser primórdio a palavra, aleluia, porque se no culto não tiver a palavra, aleluia, é um culto vazio, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que traz, aleluia, o entendimento do ser humano para as pessoas, aleluia, é a palavra que é primordial no culto, aleluia. Então, aleluia, glórias a Deus, o dia que aquele paralítico foi, aleluia, curado, foi justamente no dia de sábado. E olha só que os judeus vai, aleluia, falar, aleluia, vai questionar, olha só, e no versículo 10, e então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar, aleluia, o leito. Olha só, entenda, irmãos, para ajudar não tem ninguém, mas para criticar é muitos, aleluia. Enquanto aquele paralítico estava paralítico ali, há 38 anos ali naquele lugar, os judeus não se manifestavam em dizer nada para ele, ou também não dava as mãos para que ele descesse, aleluia, até o tanque para ser curado. Mas nós vamos entender que Jesus, ele quebra esse paradigma, aleluia. Jesus, ele vem totalmente à contramão da realidade dos judeus, aleluia. Os judeus, ele poderia na segunda, na terça, no domingo, né, querer fazer alguma coisa para aquele homem, né, ajudar ou isso, aquilo, mas como era sábado, então eles questionaram, eles nem ligaram para o milagre que foi, aleluia, feito para aquele homem, né, porque nós vamos entender, meus irmãos, que maior é o milagre do que o saber que é sábado, domingo ou segunda, né. Olha só o que diz o versículo 11, e ele respondeu-lhe, aquele me curou, aleluia, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Ou seja, é mais fácil obedecer Jesus ou obedecer os judeus, aleluia, porque ali, aleluia, os judeus repreendeu ele, porque ele estava tomando a tua cama e saindo, ou seja, ele não estava trabalhando, ele estava somente recolhendo a sua cama, e estava indo, os judeus estavam tendo aquilo como trabalho, aleluia, por quê? Porque no sábado, eles não trabalhavam, aleluia, segundo a lei, aleluia. Então nós vamos entender, meus irmãos, obedecer a Deus, obedecer a Jesus, é muito mais importante do que obedecer a homens, aleluia. Obedecer a palavra de Deus é muito mais importante do que obedecer, aleluia, palavras de homens que só quer, aleluia, o vem a mim, né, o nosso reino, nada, em nome de Jesus. E aquele homem obedeceu a Jesus, né? Aí perguntaram-lhe no versículo 12, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Ou seja, engraçado, meus irmãos, muitas pessoas vão correr atrás de quem te deu a bênção, aleluia. Muitas pessoas vão querer saber o que aconteceu, o que aconteceu com você, aleluia. E quem é aquele que te fez, aleluia, andar? Quem é aquele que te deu, aleluia, autoridade para pisar em escorpiões, aleluia? Quem é aquele que curou, fez um milagre na sua vida? E aleluia, e nós vamos entender que Jesus, ele não tinha medo, aleluia, de A e nem de B, né, aleluia, mas ele entendia de que muitas pessoas, muitos, aleluia, ali, que seguia justamente para um propósito, como os fariseus, né, como os escribas, como ali os judeus ali naquela época, eles seguiam, aleluia, Jesus, não pelos milagres, nem pelos feitos de Jesus, mas para quê? Para, aleluia, pegar Jesus, aleluia, quem sabe em algum erro, para querer matá-lo, mas Jesus já predestinado o seu destino, né? Jesus, ele já tinha, aleluia, com o seu destino, nascer aqui neste mundo e morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar e fazer a vontade do Pai, né? E o versículo 13, aleluia, vai dizer assim, e o que foram acusados, aleluia, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que aquele lugar havia grande multidão. Ei, irmãos, tem muitas pessoas que fazem milagre
quando tem multidão, para receber status. E olha só que interessante, Jesus ele faz um milagre, aleluia, ali, curando aquele homem, mandando ele tomar a sua, aleluia, tomar a sua cama e andar. E não se preocupou com a multidão não, irmãos, aleluia. Jesus ele não queria status, Jesus ele não queria holoforte, Jesus ele não queria vanglória para ele, aleluia. Tanto que ele se retira do local e aquelas pessoas ficam procurando, cadê Jesus? Cadê o homem que fez o milagre no sábado? Cadê o homem que profanou, aleluia, glórias a Deus, o sábado, aleluia. Mas Jesus, você acha que ele está interessado em saber o dia, a data, a hora que ele vai fazer o milagre? Não, irmãos, ele faz o milagre a hora que ele quer, o dia que ele quer, no local que ele quer, aleluia. É o mesmo que vai fazer na sua casa, aleluia. Ah, mas a minha casa está, aleluia, virada de ponta cabeça. Ei, Jesus ele vai desvirar, aleluia. Mas basta você acreditar. Ele está perguntando agora, o que ele quer que você, o que você quer que ele faz, aleluia. Qual é o milagre que você necessita? Qual é o milagre que você almeja? Você quer o que, aleluia, de Jesus? Mas antes de querer algo, entrega, aleluia, algo para ele. Ah, mas o que ele quer de mim, presbítero Fernando? Ele quer de você adoração. Ele quer de você, aleluia, fidelidade. Ele quer de você, aleluia, que você seja, aleluia, peça preciosa nas mãos dele. Que você seja usado por ele, aleluia. Ele quer te usar, para quê? Para que você venha resgatar almas, aleluia. Ei, pensa, lembra quando outrora, quando você era totalmente, aleluia, improvável, aleluia, ninguém gostava de você, você era uma pessoa que ninguém queria ter do lado. Você agora, você é aquela pessoa que está transparecendo o agir de Deus na sua vida. E outra, lembra você, meu irmão, aleluia, que se você ora, se você ora para o coxo e ele anda, se você ora e a pessoa é curada, se você louva e a pessoa é curado, isso aí não é atribuição a você não, meu irmão, não é atribuição a você não, minha irmã, é atribuição a Deus, aleluia, ao meu Jesus, ao teu Deus, aleluia. Não queira se vangloriar, aleluia, de nada que você faz, em nome de Jesus. Se você faz algo, aleluia, que é agradável ao nome do Senhor, e você usa o nome do Senhor Jesus, atribua-se a Ele, aleluia, porque sem Ele, eu e você somos como folha seca caída no chão, aonde o vento ele assopra e leva para onde ele quer e faz o que quer. Mas quando você, aleluia, é firmado na rocha, você aleluia, uma pessoa que é usada por Deus, nada pode abalar, nada pode. A tristeza vem, a tribulação vem, a angústia vem, a doença pode até te pegar, a doença pode até te alcançar, porque essa matéria, esse corpo, aleluia, Deus ele fez do pó da terra, ele vai voltar para o pó, mas aleluia, ele não pode tocar naquilo que é de Deus, aleluia, que é a sua alma, que é, aleluia, aquilo que quando Jó, aleluia, ele se achou totalmente desamparado dos seus, aleluia, dos seus amigos, dos seus, aleluia, chegados, aleluia, ou seja, ele perde tudo. Mas, aleluia, ele fala, ei, eu não perdi nada, porque quem me deu foi Deus. E o mesmo que me deu, é o mesmo que tira. É o mesmo que me deu, é o mesmo que vai devolver, aleluia. E é isso que Deus, aleluia, Ele quer de você. Apenas que você acredite, apenas que você crê, apenas que você não duvide do agir dele na sua vida, tá bom? O que ele fez, aleluia, ali naquele local, ele vai fazer hoje, presente. Ele não está limitado a nada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, meu irmão. Que Deus dê, aleluia, a sua, aleluia, que Deus venha te abençoar grandemente, que Deus venha fazer milagre, que Deus venha, aleluia, te usar grandemente na presença dele, que Deus venha te fazer, aleluia, como peça, aleluia, agradável e gloriosa, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui terminando, agora são 16 horas e 16 minutos, dia 2/5 de 2025. Que Deus abençoe você e te dá muitos anos, aleluia,
muito mais do que você precise, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.